Nos campos silenciosos de Belém, entre o som do vento, o balido das ovelhas e a harpa nas mãos de um jovem pastor, Deus estava escrevendo uma das histórias mais extraordinárias da humanidade. Ele não vestia armaduras, não governava exércitos, não sentava em tronos, mas seu coração já pertencia ao céu. Este é o relato de um homem falho, perseguido, amado por Deus, guerreiro e rei. Um homem segundo o coração do Senhor. Esta é a história de Davi. Antes do trono veio o campo. Davi era apenas um garoto, o filho mais novo de Jessé, da tribo de Judá. Enquanto seus irmãos seguiam para a guerra, ele permanecia entre as ovelhas. Foi ali que ele aprendeu a proteger, a vigiar, a lutar e a confiar. Enfrentou leões e ursos, não por glória, mas por responsabilidade. No silêncio dos pastos, nasceu a fé que sustentaria um rei. Deus então rejeita Saul como rei de Israel e envia o profeta Samuel à casa de Jessé. Um a um, os filhos passam diante do profeta, mas nenhum deles é escolhido. Até que Davi é chamado do campo. Ainda cheirando a ovelhas, ele se coloca diante do profeta. Samuel derrama o azeite sobre sua cabeça, e naquele instante o Espírito do Senhor vem sobre Davi. Ele ainda não tem coroa, mas já carrega uma promessa. Enquanto isso, no palácio, Saul é atormentado por um espírito mau. Alguém sugere que chamem um jovem que sabe tocar harpa. Davi entra no palácio segurando um instrumento, sem saber que aquele lugar seria tanto porta de oportunidade quanto caminho de dor. Quando Davi toca, Saul se acalma. O pastor se torna escudeiro do rei, e o ungido passa a conviver com aquele que Deus havia rejeitado. Em um dia de guerra, um gigante se levanta. Golias afronta Israel por 40 dias. Nenhum soldado tem coragem de enfrentá-lo. Davi chega ao campo apenas para levar pão aos seus irmãos, mas não suporta ouvir o nome do Senhor sendo afrontado. Com uma funda, 5 pedras e uma fé inabalável, Davi corre em direção ao gigante. Uma única pedra é lançada, Golias cai. O exército se ergue, Israel vence, e o nome de Davi passa a ecoar por toda a nação. Nesse tempo, nasce uma amizade rara. Jonatas, filho de Saul, vê em Davi aquilo que nem o próprio rei consegue enxergar, um futuro rei. Eles fazem aliança, tiram as armas, dividem o coração, selam um pacto de lealdade. Onde Saul via ameaça, Jonatas via propósito. Com o passar do tempo, Saul começa a se encher de inveja. O povo canta o nome de Davi. O rei se enfurece, lança lanças contra ele, planeja sua morte. Davi foge, vive em cavernas, no deserto, no medo constante. Mesmo tendo oportunidades claras de matar Saul, Davi se recusa. Ele não levanta a mão contra aquele que foi ungido por Deus. Até que, em batalha contra os filisteus, Saul e seus filhos morrem, e o tempo da perseguição chega ao fim. Após a morte de Saul, Davi não assume imediatamente o trono de toda a nação. Ele reina primeiro apenas sobre Judá, na cidade de Hebrom, por 7 anos e meio.
Enquanto isso, a casa de Saul ainda tenta manter poder sobre o norte de Israel, e o reino vive um período de conflitos internos. Somente depois da queda definitiva da casa de Saul, as tribos de Israel se reúnem e vão até Davi, reconhecendo que ele é o escolhido de Deus para governar todo o povo. Assim, Davi é coroado rei de todo Israel, o pastor se torna rei da nação inteira. Logo depois, Davi volta seus olhos para Jerusalém, uma cidade até então dominada pelos jebuseus. Fortificada, alta, considerada impossível de ser conquistada, Jerusalém parecia inacessível. Seus habitantes zombavam, dizendo que até cegos e coxos poderiam defendê-la. Mas Davi lidera uma estratégia ousada e, contra todas as expectativas, conquista a cidade. Jerusalém se torna a capital do reino. A cidade de Davi nasce como centro político de Israel. Diferente de Saul, que governava distante da presença de Deus, Davi entende que o poder de Israel não poderia caminhar separado da glória do Senhor. Seu desejo é claro: unir o trono e a presença de Deus em um só lugar. Após conquistar Jerusalém, Davi decide trazer a Arca da Aliança para a nova capital. Na primeira tentativa, a arca é conduzida de maneira inadequada. O cortejo segue em festa, mas algo terrível acontece. Quando os bois tropeçam, um dos levitas toca na arca para impedir que ela caia. Naquele instante, ele cai morto. O temor toma conta do povo. A celebração se transforma em silêncio. Davi se entristece profundamente e compreende que a presença de Deus exige reverência, santidade e obediência. A arca então é levada para a casa de Obed-edom, onde permanece por 3 meses, e tudo naquela casa é abençoado. Davi entende que é tempo de tentar novamente, agora da maneira correta. A arca é colocada sobre os ombros dos levitas, conforme a lei. Sacrifícios são oferecidos. Davi dança diante do Senhor com todas as forças. Um tabernáculo é levantado em Jerusalém, e a presença de Deus volta a habitar no centro da nação. Deus então faz uma aliança eterna com Davi. Promete que seu trono seria estabelecido para sempre, que de sua descendência viria um rei cujo reino jamais teria fim. Uma promessa que atravessaria séculos e encontraria seu cumprimento no Messias. Nas noites silenciosas de Israel, Davi transformava dores e esperanças em oração. Assim nasceram os salmos, cânticos de fé, arrependimento e adoração. Do pastor ao rei, suas palavras atravessaram os séculos, levando a alma humana até o trono de Deus. Mas no auge do poder, Davi cai. Ele olha para Batseba, toma aquilo que não é seu e manda Urias para a frente da batalha, sabendo que ele morreria. Urias morre, o pecado é exposto, o profeta Natã confronta o rei. Davi se quebra, se arrepende, chora, reconhece seu erro diante de Deus. Mas as consequências são duras. O primeiro filho de Davi com Batseba adoece e morre. Uma dor profunda atravessa o coração do rei. Após o luto, após o arrependimento, nasce Salomão, um filho gerado na restauração, na misericórdia. Deus ama aquele menino, e sobre ele repousa o futuro do trono e da promessa. As dores de Davi, porém, não terminam ali. Sua própria casa se levanta contra ele. Absalão, seu filho, conquista o coração do povo com mentiras, manipulação e aparência de justiça. Ele se declara rei. Davi foge de Jerusalém, descalço, humilhado, chorando. A guerra acontece. Absalão morre preso pelos cabelos em uma árvore. Quando a notícia chega, Davi não celebra a vitória. Ele chora desesperadamente. Meu filho Absalão, meu filho Absalão. Além disso, outros filhos também se revoltaram ao longo dos anos, trazendo divisão, escândalo e dor dentro do próprio palácio. Mesmo assim, no coração de Davi permanece um desejo: construir uma casa para Deus. Ele deseja edificar um templo, mas o Senhor não permite. Por ter sido homem de guerras, Davi não construiria o templo. Essa missão seria de seu filho Salomão. Ainda assim, Davi não se afasta do propósito. Ele prepara todo o material, organiza projetos, separa ouro, prata, madeira, ferro e deixa tudo pronto para que seu filho cumpra essa missão. Os anos passam, Davi envelhece, organiza o reino, fortalece o sacerdócio, dá instruções a Salomão, ensina-lhe a andar nos caminhos do Senhor. O guerreiro agora fala como pai e como rei. Depois de 40 anos de reinado, Davi morre. O pastor descansa. O rei é sepultado na cidade de Davi. Sua história permanece marcada por fé, queda, arrependimento, guerra, promessa e adoração. O homem segundo o coração de Deus
deixa um legado que ecoa pela eternidade. A vida de Davi nos mostra que Deus não procura a perfeição, ele procura corações quebrantados, disponíveis e fiéis. Agora responde nos comentários, se você tivesse vivido tudo o que Davi viveu, as vitórias, as perseguições, as quedas e as perdas, você teria permanecido fiel a Deus até o fim? E no próximo episódio da série Os Reis de Israel, Coroas e Profecias, nós vamos conhecer a história de Salomão, o homem que começou governando com sabedoria e entrou para a história como o rei mais sábio do mundo.